Gravação iniciada, né? Boa noite a todos e todas, mais uma vez. É um prazer tê-los novamente, agora na disciplina Gestão dos Sistemas e Serviços de Saúde. De costume, a aula de abertura é uma aula de apresentação do plano de atividades, né, que guia e orienta todos na execução das atividades à distância, do conteúdo programático, do livro-texto, e, e também eu tenho incluído um pouco de um overview, né, de um panorama dos capítulos do livro-texto. Então, a nossa agenda de hoje será dessa forma: apresentar o, o guia de estudos, né, o plano de atividades. Também vou dar uma navegada no ambiente da disciplina, incluir alguns recursos que podem ser úteis para vocês, e, e depois faço uma explanação sobre as atividades à distância. Tá? Lembrando que, assim que terminarmos, eu já deixo a apresentação de hoje, também lá no Moodle, e a gravação do nosso encontro para os colegas que não puderam estar presentes no encontro de abertura. Ok? Havendo tempo, a gente também, eu posso finalizar a gravação, a gente pode tirar outras dúvidas, fiquem à vontade também, tá certo? Eu vou tentar monitorar os pedidos de entrada na sala, apesar de eu ter enviado o convite, colocado em e-mail de todos, é sempre oportuno também, né? Vamos começar então? Bom, ah, como tivemos juntos, né, na disciplina de organização e funcionamento do SUS, eu confesso que para preparar e montar todo o conteúdo de atividade dessa disciplina, eu me senti mais preparado e tenho me surpreendido com o conteúdo também do curso, porque é uma área que é muito bem estruturada. Talvez tenha muitos desafios, né, porque um país como o Brasil, com dimensões continentais, uma características diversas, né, pelas regiões do país, a própria operação da política pública em saúde é um grande desafio, mas se a gente pensar um pouco na lógica organizacional do SUS quanto um sistema, e aí não é como um sistema, um software, né, como é o DataSUS, aquilo que a gente verificou, mas um sistema orgânico que funciona em rede, realmente é muito interessante, é isso que iremos conversar também um pouco hoje. Então, a nossa, a nossa conversa ela começa com a arquitetura da disciplina e vocês vão ter a oportunidade de visualmente identificar o que eu vou apresentar aqui nas telas no que está no plano de atividades, né, do curso, dessa disciplina específica, que descreve como o próprio livro-texto nos orienta na condução da disciplina. Existe uma lógica, tá? E que realmente representam um pouco do, dos 5 capítulos que regem o livro-texto, né? O material basilar e de referência da disciplina. A primeira parte são a história dos modelos, o próprio modelo brasileiro de saúde universal difere de outros países, né? E, inclusive a história, né, que nós tivemos a oportunidade de entender na disciplina de organização e funcionamento do SUS mostra isso a partir da década de 90. Então, no capítulo 1, vocês vão ter essa ideia de organização histórica, os fundamentos, né, da proteção social que o sistema de saúde ao longo dos anos, né, no Brasil foi constituído e como é em outros países também. Isso é importante. A segunda
parte da disciplina é entender o sistema de saúde no Brasil como uma organização em rede, que não é hierárquica, ela é adocrática, ela tende a ser muito mais orgânica, a ideia de rede, né, faz nesse sentido, pela lógica da regionalização, existe uma hierarquia das esferas do governo, mas que precisam estar alinhadas, né? E o foco na atenção à saúde primária. O, o capítulo 3, indo para o 4, fala um pouquinho dos modelos de diagnóstico e estrutura dessa rede, do sistema brasileiro, sua infraestrutura, como é que é a lógica do planejamento, como saiu do modelo da OPAS para um modelo já situacional de planejamento, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ainda hoje. E no capítulo, então nessa parte aqui ele envolve o capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 4 é uma transição para um plano de ação, as estratégias de como realizar diagnósticos de contextos de saúde para cada esfera, né? Principalmente a estadual e a municipal, é onde existe toda a execução das atividades da política de saúde, né? Então, existe uma certa arquitetura de aplicação sobre os modelos de diagnóstico, a análise de problemas, consequências e causas de saúde que podem ser enfrentados pelas secretarias municipais de saúde. Então, isso é um pouco do escopo da nossa disciplina. O que a gente espera, né, de desenvolvimento na jornada de vocês ao longo dessa disciplina tem a ver com os objetivos de aprendizagem e por uma lógica evolutiva da complexidade do domínio do conhecimento, dividimos em 4. Então, o primeiro objetivo está associado a identificar as características do sistema de proteção à saúde, por isso que conta um pouquinho dos históricos, por que existe essa modelo de rede que é o funcionamento da política pública em saúde no Brasil, porque existem modelos diferentes, a gente vai tratar disso, principalmente no capítulo 1, faz esse resgate, compreender a lógica de organização do sistema, então, como os serviços são articulados e como eles são pensados para funcionar, capítulo 2. A análise já começa no capítulo 3, falando sobre o espaço de planejamento da gestão local e como os diagnósticos precisam ser feitos. E aí entra o apoio de órgãos importantes de apoio à saúde, e o livro destaca uma plataforma da própria Fundação Oswaldo Cruz, que eu vou fazer questão também de apresentar para vocês. E no, no, no último objetivo, que é o objetivo então de um caráter menos instrucional e mais formativo para competências de fazer diagnósticos e elaborar planos de ação e intervenção para diversos problemas e enfrentamentos que a saúde pode ter, né, no seu loco de atuação. Então, nessa sequência, nessa escadinha, né, então, de forma mais simplificada, identificar, compreender, analisar e depois elaborar planos de ação, intervenção, diagnósticos, que é o objetivo final da própria disciplina, né? Que o profissional e o cursista tenham a condição de pensar em intervenções como um agente público de saúde para enfrentar os desafios que tem. Existem desafios que podem ser solucionados, que têm gerência de uma secretaria, e outros que não, que são mais estruturais. E como mediar isso? Né? Então, isso daí não é uma novidade para vocês, né? Foi a própria lógica sugerida para a disciplina de organização e funcionamento do SUS, o motor de aprendizado, que é a instrução, a orientação, né, para um curso semipresencial, né, que é realmente se organizar na leitura prévia dos capítulos
do livro-texto, que ele é preparado para isso. Também gerenciar o tempo, as disciplinas são curtas, vocês têm as demandas profissionais, pessoais, de você realmente realizar um curso de especialização demanda uma autoinstrução, né? Para quem já tem a experiência de outros cursos semipresenciais, isso já facilita. Para outros, que de repente uma primeira experiência, a gestão do tempo é crucial. Eu tenho essa lógica de usar a taxonomia de Bloom, que é um processo gradual, evolutivo, da complexidade do domínio cognitivo. Então, geralmente, as primeiras atividades, atividade à distância 1, ela é mais essencial de identificação, compreensão, né, dos fundamentos, e depois para a AD2, para a atividade final da disciplina, é uma atividade mais laboral, analítica, propositiva. Então, isso é importante. A primeira atividade, o exercício de síntese analítica da assimilação do conteúdo programático, principalmente do capítulo 1, 2 e 3, eu vou mostrar isso para vocês adiante. Os encontros síncronos são encontros exatamente de alinhamento dessa jornada. Então, aqui, nesse momento, eu apresento um pouco sobre o plano de estudos e depois vou navegando um pouco pelo material, pelo conteúdo de cada capítulo, fazendo uma síntese, né? Uma síntese panorâmica, porque é uma aula de apresentação, não é uma aula de revisão, como nós fazemos no encontro de encerramento, que aí é mais dialogada, dando highlights, pontos, né? E não uma apresentação expositiva como essa. E eu fecho de uma outra maneira do que foi feito na disciplina de organização e funcionamento do SUS, mas para essa eu tive a oportunidade de construir uma atividade 2 mais aplicada. Ela também não exige tanto poder criativo como uma proposta de um treinamento, a proposta de uma apresentação ou palestra, né, fictícia, né, sobre o tema, mas eu apresento um estudo de caso, um caso para ensino, que é um caso fictício. Ele tem 4 questões, mas é um caso que demanda um pouco de análise e reflexão analítica dos conteúdos do capítulo 4 e 5. Então, eu vou apresentar isso para vocês mais adiante, mas ele como é que eu posso dizer? Ele demanda menos esforço criativo e laboral, mas um esforço mais analítico e de diagnóstico, porque ele já é fechado, o exercício já está pronto, é a leitura do caso, do mini caso apresentado, né, e uma análise e discussão de propostas para solucionar esse caso que é apresentado. Tá? Tem vantagens e desvantagens também. Bom, seguindo o próprio plano de estudos, e aí nessa linguagem, né, visual, nós estamos aqui, esse é o nosso ponto de partida, e o esforço de autoinstrução, né, o esforço de vocês para se organizarem na leitura e atividade do material, é o capítulo 1, que fala sobre os sistemas e a sua organização, a questão o capítulo 2 sobre a estrutura da rede, né, do sistema de saúde do Brasil, e o capítulo 3 ele fala sobre o planejamento e a programação, pela lógica de como se faz o planejamento de gestão da saúde pública no Brasil. E aí nós temos o primeiro marco de entrega, que é a entrega da atividade de distância 1, que ali tem o seu prazo. Tá? Eu vou apresentar ela para vocês, já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, mas são 3 questões discursivas que sintetizam os capítulos. Isso não é uma manutenção do que fizemos na disciplina de organização e funcionamento do SUS. O segundo caminho crítico, né, já é a parte 2, que é a leitura e se apropriar dos conteúdos do capítulo 4, que trata do diagnóstico, e do capítulo 5, que trata dos problemas e intervenção
implementação de estratégias para gestão de saúde pública. E aí nós temos um encontro síncrono 2, que ele antecede até a entrega final da última atividade, porque aí a gente pode fazer um último reforço para esclarecer algumas dúvidas da atividade à distância 2. Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar isso. Opa. O Google sempre surpreendendo, né? Agora ele dá um sinal quando há um pedido de ingresso à sala. Antes não tinha, né? Opa, mais um pedido aqui, deixa eu ver. Pronto. Então, eu estava aqui, né, no encontro síncrono 2, que encerra a disciplina. Lá a gente pode também falar sobre os highlights, né, sobre os pontos centrais para a avaliação presencial. Inclusive, vou seguir uma solicitação, um pedido que foi feito. Eu crio um guia de estudos, comento, né, a distribuição do conteúdo, né, a partir das questões que podem, né, cair na avaliação presencial, e também monto esse guia de estudos para orientá-lo na hora de se preparar para a avaliação presencial, né? Então, isso vai acontecer no encontro no 5, no dia 24 de julho. Ainda temos mais um tempo, né, para quem não entregou a atividade de distância 2, que é a entrega no dia 26/7. E aí, bem próximo, né, já da avaliação presencial. Talvez essa requeira menos esforço, né, de memorização, porque vai estar próximo, né, ao conteúdo que vocês trabalharam, mas o guia de estudos pode ajudar também, né? Então, falamos sobre a ementa, os objetivos de aprendizagem, o cronograma, a estrutura de avaliação, né, já sabido por vocês, 40%, ou seja, 40 pontos são oriundos das atividades à distância, e a avaliação presencial do conjunto de questões objetivas que é aplicada, né, presencialmente nos polos, né, no polo do curso, né, então, que é Volta Redonda, né. Para deixar, né, como um marco de atenção, eu fiz uma síntese da avaliação 1 e 2. Então, a avaliação 1 é algo que vocês já estão acostumados, é uma síntese analítica de forma dissertativa, até 300 palavras, responder uma questão norteadora, que é um pouco de síntese, né, sobre o capítulo 1, a questão 2 sobre o capítulo 2 e a questão 3 sobre o capítulo 3 de planejamento em saúde. O objetivo é basicamente avaliar a capacidade de compreensão histórica, o arcabouço teórico que compõe a própria formação do sistema brasileiro de gestão pública da saúde, e a importância do diagnóstico local, que é o capítulo 3, né, do planejamento de saúde, que é um aspecto mais de fundamento, partindo para a parte de aplicação prática, né, das técnicas de diagnóstico, gestão e intervenção da saúde no loco regional, né, e municipal. Já a D2, que é para entrega no dia 26 de julho, aí, como eu comentei, eu vou navegar um pouco no material, é a resolução do estudo de caso, basicamente conta um mini caso o desafio de uma gestora pública municipal de saúde, para fazer um diagnóstico, uma intervenção sobre um problema central. Inclusive, ele foi baseado em alguns artigos que eu encontrei, que eu até sugiro para vocês, né, de forma complementar à leitura, mas a essência do livro-texto é o capítulo 4, né, diagnóstico de situação dos sistemas locais de saúde, e a identificação de problemas e implementação de estratégias para solucionar esses problemas de saúde. E são os capítulos que eu acho que são os essenciais mesmo, né? São os capítulos que partem da parte de fundamento para a parte mais de aplicação, né? E a ideia é que vocês tenham uma atitude empática, né? Se coloquem na condição de uma gestora municipal de saúde, utilizando alguns dados, né,
eles são fictícios, porque é uma cidade fictícia, mas baseado na realidade, principalmente tirado da plataforma da Fiocruz do PROAC, tem um registro muito interessante, né, e um artigo que eu achei também bacana para sustentar a construção do caso para ensino. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho, vou dar uma visão panorâmica dos 5 capítulos, né, que regem a disciplina, e ela é bem nesse sentido mesmo, ela vai de uma condução. Professor, Pois não, Romo? um minutinho, só para não perder no caso de ensino. No caso Sim. de ensino, então, a gente vai avaliar então uma coerência, né? Entre, Ah, eu, entre a montagem de um caso de ensino, né, e aquilo que foi estudado. Não é isso? na verdade, não. Na verdade, o caso já está pronto. Eu já elaborei esse caso, criei Ah, 4 questões que envolvem o capítulo 4 e 5. Os alunos eles precisam ler, entender do caso e fazer a resposta das questões baseado no que está apresentado nos conteúdos, né? Que é diagnóstico, como se faz o diagnóstico para o caso se não me engano, a doutora Helena, que é o nome de uma secretária municipal de saúde. E aí, a partir desse contexto de problema, eles vão fazer a análise. Lá fala especificamente sobre uma questão que é sobre a taxa de natalidade do município, problemas de mortalidade, problemas de infraestrutura neonatal. E vocês, como tutores, Romulo, já têm o guia com sim, sim. as orientações de como seriam as respostas, né, para cada uma das 4 questões, né? Foi o que eu encaminhei para vocês. Então, eles não precisam montar um caso para ensino, não. Eles só vão analisar e responder as questões do caso de ensino, tá? Ok, obrigado. Então, beleza? Então, foi aquilo que eu falei. Para essa atividade 2, ela é menos criativa e propositiva, laboral, ela é mais analítica e intervencionista, para que eles pensem numa aplicação prática do conteúdo, né? Entendi. É uma análise da análise, né, deles. Inclusive, eu vou navegar um pouco pelo caso, dando uma visão de como ele é, né? Tá Para certo. eles poderem entender. Bom, então, a ideia da. Entendendo a linha dos autores do livro-texto, a imagem que eu tenho realmente na mente é um funil mesmo, né? Os sistemas globais e nacionais sobre as redes de proteção social à saúde, até chegar no SUS. Então, essa parte é uma parte mais de fundamentos. Já o capítulo 3 ele apresenta os modelos de planejamento, principalmente as ferramentas que norteiam a formação da política pública em saúde, que inicialmente começou com o SENDES-OPAS, depois vem para o modelo do Carlos, né? Cláudio, Carlos Matos, que é do programa do planejamento estratégico situacional. Eles se combinam, eles até têm uma certa lógica evolutiva, isso é importante ser frisado, vou falar isso um pouquinho mais adiante. E a intervenção na ação e no território, que é o aspecto local, né, de como um gestor de saúde pública ele precisa usar os elementos de diagnóstico e intervenção para melhorar as condições de saúde, que é o conteúdo essencial do capítulo 4 e 5. Então, eu vou, claro, não se esgota nas telas, né, mas é uma pequena organização visual de como se estrutura cada um dos capítulos, tá? Então, no capítulo 1, ele fala das tipologias do sistema de saúde. Então, eu criei esse quadro aqui, que ele combina, né, o, a lógica que dão direcionamento para as políticas públicas de saúde em diversas partes do mundo, né, como modelos de comparativo, como é o caso do Brasil e da Inglaterra, que é um programa de saúde universal. Existem os modelos que são modelos compulsórios, que é muito de troca, né, que é baseado o governo ele cria já um mecanismo compulsório extraído das organizações e do trabalhador para gerar o sistema de saúde, e o modelo privado, que é um modelo basicamente estabelecido, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Então, pela lógica da, da inclusão da política pública ser universal, de seguridade social ou totalmente privada, baseado nas esferas de financiamento, lógica de acesso e a própria gestão.
né? Quem cuida da política pública de saúde, né? Então aqui a gente pode entender de como o SUS foi inspirado e hoje, como ele já tem a sua característica própria, a partir principalmente dos anos 90, né, e da própria Constituição, quando ele foi se aperfeiçoando, né, que é muito diferente do modelo de fundos descentralizados, não é exatamente estatal a gestão desse modelo de seguro social. Ele tem o Estado criando os mecanismos, mas os próprios fundos eles vão captando, né, de forma compulsória das empresas e dos trabalhadores os benefícios dessa contribuição, porque eles vão distribuir depois no acesso à saúde. E o modelo, né, que é totalmente fragmentado, nos Estados Unidos, que você tem políticas específicas para idoso, população com alguma carência, né, mas todo seguro de saúde é pago, né, para você ter acesso ao sistema de saúde, você tem que realmente pagar, como o processo dos planos de saúde privados aqui no Brasil, né? Só que lá já é uma orientação governamental mesmo, né? Pagamento individual, fragmentado, enfim. A ideia central desse capítulo é mostrar que o SUS se baseia no modelo universal, né? Não como uma mercadoria ou com mérito de quem está associado ao trabalho, né? É uma, pela própria Constituição de 88, é um direito, né, inalienável, né, e importante da proteção social. Essa é a essência do capítulo 1. O capítulo 2, um spoiler, né, para quem se dedicou e acompanhou lá a disciplina de organização e funcionamento do SUS, ele é basicamente um resumo de como funciona a lógica da rede de atenção de saúde, né, o que a gente conhece como RAS. Né. Eu até pensando na construção das atividades e me organizando para o material da disciplina, se valeria mais a pena, primeiro, a disciplina de apresentar a política pública de saúde no Brasil como um sistema de serviços à saúde, com essa disciplina. Ela é uma disciplina que ela é muito mais panorâmica, mais geral, e do SUS ela é muito mais específica, né, para operacionalização do sistema. Né? Inclusive, como eu abri a fala, né, dessa disciplina, a ideia de sistemas aqui é a questão orgânica de como a rede funciona, como um sistema interligado, e não como um sistema, como uma plataforma, né? Um software que pode gerenciar as informações. Né? É muito mais baseado na teoria dos sistemas, né, como sistema orgânico de processamento e articulação dos atores, do que um sistema informatizado, digamos assim. Né? Então, o capítulo 2 trata sobre a questão da densidade tecnológica e complexidade, mas não, vou começar ao contrário, eu vou começar da essência, né? Que a saúde no Brasil é pensada, no SUS é para regionalização, alocar de forma eficiente e ter economia de escala para os recursos públicos nos municípios. O Estado ele faz outro tipo de coordenação, né? E vai para a esfera federal, né, do ente federativo, para pensar nas políticas. Né? Então, começa com a atenção primária à saúde, a atenção secundária trata com os indicadores, a alocação de alguns editais, projetos, como os recursos vão ser trabalhados. Né? Existe também a figura dos hospitais regionais, né? Do mecanismo de como isso vai interligar com outros municípios. E a atenção terciária é a questão de trabalhar com os macrodados, a trabalhar aí sim, como o sistema pode funcionar a partir da tecnologia da sua complexidade. Fala muito sobre isso o capítulo 2, tá? Já o capítulo 3, eu já entendo que é algo preparando para a aplicação prática, a intervenção do gestor de saúde em loco. Né? Então, o que mais me chamou atenção, e eu tento colocar aqui, pessoal, eu tô sintetizando numa imagem o conteúdo de cada capítulo, né? E ele fala muito sobre o planejamento da saúde, como ele evoluiu, inclusive como o Brasil se apropriou da evolução desse planejamento de saúde. E eu volto a dizer, embora eles tenham características que são distintas, eles acabam se complementando, tá? Então, no próprio processo que hoje é muito mais próximo, né, ao modelo de planejamento situacional, mas ele bebe da fonte do que foi basilar
indicado pelo método SENDES, né, e da OPAS, né, que é um modelo mais formativo de planejamento, onde o profissional de saúde ele é mais um planejador, ele fica um pouco mais fora da realidade e do foco estrito do custo, do dano, fica tratando sobre isso, é como se fosse um papel da esfera, né, do ente federativo, né, muito mais vertical, né? E o Brasil começou um pouco a beber dessa fonte, mas ele foi evoluindo para o modelo de situacional, que é dinâmico, onde o gestor da saúde ele tem um papel na realidade local e considera tanto a viabilidade política do que pode ser feito pelo município, quais são os recursos que podem ser acessados, mas o que pode ser feito para tentar é, reduzir, a partir da atenção primária à saúde, mitigar possíveis efeitos na rede. Né? Então, e por isso que ele faz essa transição. Eu vou seguir no sentido horário, mas começando aqui a partir da base, né, do que está no processo normativo, né, ele é explicativo como se dá através da identificação da situação, das causas, né, o processo de diagnóstico, vocês vão ver isso muito no capítulo 4. Ele passa por um processo mais de planificação, né, criar planos, né? Então, eu até organizo pelas perguntas, né? Então, aqui no explicativo, no diagnóstico, que é muito tratado no capítulo 4, onde estamos? Qual é o contexto dos principais problemas de saúde do município? A partir daí se cria e desenha um plano de ação, por isso que é um pouquinho mais normativo, onde queremos chegar, qual é a decomposição, né, do planejamento estratégico da saúde do município, e depois retroalimenta, né? Ele vai para a base, vê se está funcionando ou não, e depois faz análise das condições do que pode ser feito pelos agentes locais de saúde e o que é responsabilidade do governo, né? No governo municipal, estadual e até a intervenção federal. Então, ele parte por um caminho um pouco mais estratégico, né? Ele começa no local, vai evoluindo para o estratégico e volta para o desfecho, para o tático operacional. As táticas, né, de execução da saúde se dá através da equipe de gestão de saúde do próprio município, então a execução prática e a avaliação de como isso está funcionando é um processo de retroalimentação. Né? Então, o capítulo 3 ele faz muito essa apresentação de como o planejamento de saúde ele transita entre o que é situacional e o que é normativo, né? E como ele tem essa orientação. O capítulo 4, então, ele dá atenção a esse processo de diagnóstico, como é que é possível converter um diagnóstico dos problemas, dos principais problemas de saúde do município, num modelo explicativo de planejamento com dados que sejam dados reais, né? Inclusive, aí, aí talvez faça muito sentido aprender um pouco mais sobre o que foi feito na organização e funcionamento do SUS, de como utilizar os indicadores que o SUS apresenta para resolver problemas locais, né? Então, ele trabalha muito nessa ideia da estrutura. Será que é possível ter uma estrutura que atenda a todas as demandas da população? O que exige mais atenção? Né? O que garante o acesso? Então, estrutura, instalações, equipamentos, recursos humanos, financiamento, isso é algo mais complexo, porque não depende exclusivamente do agente local, do gestor, dos analistas, toda a equipe de saúde no município. Né? Mas o processo, que são as atividades mais técnicas, ela já tem um pouquinho mais de capacidade de intervenção dos agentes locais, né, dos profissionais, dos usuários, dos fluxos assistenciais. Então, como o processo pode amenizar ou pode revelar fragilidades de estrutura, né, de saúde. E como ler os resultados? Como é que isso pode ser feito para uma boa gestão da saúde? Né? Se o sistema está sendo bem alimentado, o DataSUS, por exemplo, como é que você pode criar planos de intervenção que não necessariamente precisam de tantos recursos? Né? A leitura correta de um problema pode ajudar na solução
de contextos mais complexos de saúde. O próprio caso de ensino, que é a última atividade, ele, ele, ele exige um pouco de atenção nesse sentido, né? Aí qual que é o papel do gestor? É cruzar esses três pilares, né? Verificar se tem recursos suficientes para a execução dos processos, se esses processos eles estão chegando, né, no momento certo para a população e se tem essa efetividade, se a gente consegue fazer mais com menos, ou aquilo que é fazer uso, a eficiência do, dos recursos públicos para que o processo de atendimento à saúde funcione, ou aquilo que realmente não depende dos agentes locais e que é uma demanda e que precisa ser feito de uma forma mais governamental, né? E no capítulo 4 eu faço até questão, coloquei aqui, para que vocês possam, é, para quem já conhece, né, ou para quem está tendo o primeiro contato, é usar o projeto de avaliação do desempenho do sistema de saúde brasileiro, que é uma iniciativa da Fiocruz e do seu Centro de Tecnologia, né, de Ciências da, da, de Políticas Públicas de Saúde. Ele é muito interessante, eu vou até, antes de concluir, eu vou dar uma navegada no site, ele está disponível no próprio Moodle, eu coloquei lá o link, eu achei muito interessante, né? Ele tem uma matriz metodológica para avaliar, fazer o diagnóstico das condições de saúde locais, né, do sistema de saúde no próprio território. Ele tem um painel de indicadores que você pode comparar o seu município com o outro, você pode falar, trazer informações históricas do seu município, isso é muito interessante. Ele faz, nesses painéis interativos, as questões de cruzamento de dados, isso é muito bacana. Eu vou até fazer uma outra, eu vou trocar aqui a apresentação para o site do PROADS, porque vale a pena a gente navegar um pouquinho. Deixa eu ver se ele vai acessar aqui. Deixa eu entrar no. Pronto, aqui do. Esse é o site, tá o link lá do PROAD da Fiocruz, e ele é muito bacana. Então, ele tem, inclusive, ele faz a apresentação de todo o modelo a partir de um modelo visual, de uma matriz entre o que se espera, são as 8 dimensões do serviço de saúde, como ele se organiza nos elementos de equidade, assistência à saúde. Então é muito bacana, ele tem os mapas temáticos, que aí você pode explorar, fazer cruzamentos, é muito legal. Eu achei fantástico a plataforma, né? O site é uma plataforma, mas a ideia central é a própria metodologia, a metodologia do, de como se avalia, né, os desempenhos e como você pode propor isso para a gestão municipal de saúde. Tá? É muito bacana. Mas aí vocês podem depois navegar com maior tranquilidade. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Voltar aqui. Então, vale a pena. Isso, no capítulo 4, o próprio livro vai falando um pouco sobre o PROAIDS, acho que vale a pena dar uma navegada. O capítulo 5 é basicamente uma técnica de análise de problemas. Então, eu representei como uma árvore, porque ele vai fazendo a técnica de você. A gente, na área de administração, a gente fala muito sobre a espinha de peixe, o fluxo de Ishikawa, né? O que você analisa o problema, né? Embora isso aqui é um pouco mais complexo, ele trabalha com a ideia de consequências, né, para esse problema, você encontra o problema central, porque de repente o problema tem condições de ser atacado, né, ou solucionado por ações da atenção primária à saúde, mas outros não. Então, o que você identifica como mecanismo para analisar? Então, tem essa técnica de você levantar as causas subjacentes, né, fazendo meio que as raízes, né, do problema. Conjunto de causas gera um problema central, o que gera maior dor e pertinência
e quais são as potenciais causas desse problema central. Então, isso dá origem à composição de uma programação. Um plano de ação, ele começa assim: se eu tenho um problema claramente definido, eu decomponho esse problema em causas e faço mecanismos para atualizar e mitigar essas possíveis causas, né? E aí eu consigo, de certa forma, tentar tratar as consequências desse problema na gestão pública de saúde. Ele vai falando algumas técnicas, algumas matrizes que ajudam a vocês organizarem o planejamento da ação, tá? Bom, antes de falar sobre o desfecho, né, do planejamento do nosso ponto de partida, eu vou então dar uma navegada na plataforma e aí eu vou comentar com vocês do que está disponível. Sim, Letícia, eu sempre faço a disponibilização da apresentação. Depois que o Google me dá a gravação do encontro, eu subo lá para o link no YouTube, que é com a lista privada, para vocês terem acesso. Também coloco o PDF dessa apresentação, tá bom? Acho que essa foi a sua pergunta, né? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu navegar pelo Moodle. Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Peraí. Ainda não, né? Deixa eu. Agora foi. Então, bom, como de praxe, o ambiente virtual de aprendizado está organizado, né, com onde os avisos, a postagem, né, para alguma informação que você receba, um plano de atividade, que é basicamente o que eu apresentei para vocês. Ele está numa forma mais estruturada, né, no modelo mais tradicional de plano de curso, né? O livro-texto, nesse caso eu deixei o livro-texto na íntegra, tá? As atividades da disciplina, a AD1, que é similar ao que vocês fizeram na disciplina de organização e funcionamento do SUS, ela é mais sintética. Eu vou explorar a AD2 mais à frente, e aqui eu coloco, né, que é o caso para ensino, eu acho que está até aberto aqui já. Mas já vou apresentar para ele. Mas deixa eu falar um pouquinho do material complementar, que é algo que eu acabei encontrando. Eu encontrei, e talvez seja muito útil para vocês, um material, e aí eu vou dar fonte, inclusive agradecer, que é da Superintendência de Educação à Distância da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que eles também, porque o PNAP é um programa da Universidade Aberta do Brasil, então está espalhado por todo o país, né? Mas a própria superintendência, ela tem uma playlist da disciplina Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde. São vídeos de entre 10 a 15 minutos, que é um resumo de cada capítulo, do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, talvez ele possa ser muito útil para vocês, tá bom? O que mais? Eu deixei um artigo, como é a coordenação do curso sempre pede, né? O artigo de apoio e a complementar tem a ver com a importância da atenção básica em saúde, em tempos de gestão contratualizada, né? Os desafios para a sustentabilidade do SUS, né? É um artigo da Revista de Saúde Coletiva, que está no Cielo, é de 2024, então ele é bem recente. E o próprio site, né, a plataforma do PROAD da Fiocruz, que eu achei bem interessante para vocês depois terem para quem não conhece, né, uma navegada e descobrir como funciona. Também tem aqui as indicações para a TCC, e aqui eu coloquei 3 pontos, né, consolidação das redes de atenção à saúde primária, de atenção à saúde, que é o RAS, né, desafios para a regionalização, aí eu indico um artigo também, aí eu coloco a descrição. Isso é para dar subsídio, né, para vocês pensarem em temas, né? Claro, vocês não precisam seguir a sugestão, vocês podem ter um ponto de partida. O outro é a capacidade de gestão e autonomia do uso dos indicadores de desempenho. Muito bacana, eu não achei um texto adequado, então, mas eu usei alguns autores que fazem parte da Fiocruz, né, do PROAS, é um artigo de 2017, mas ele é bem, bem interessante em como utilizar o próprio sistema, e o que está baseado principalmente no capítulo 3 e 4 do livro-texto,
É sobre a importância do planejamento estratégico situacional para a viabilidade da política pública municipal de saúde, tá? É um texto também não tão atual, mas é muito aplicado, que ele apresenta uma série de outros estudos que podem fundamentar vocês, caso vocês tenham interesse. Então, os encontros síncronos, né, já estão aqui. Geralmente eu faço isso, para quem perguntou, né? Depois eu coloco a gravação na sequência e coloco o próprio PDF. No encontro de encerramento, eu coloco também a gravação e coloco o guia de estudos para verificação, avaliação presencial, né? Para ajudá-los no estudo aí para a AP. Então é isso. Deixa eu então apresentar. Aí que eu quero investir um pouco mais de tempo nesses últimos momentos para a avaliação da distância 2, porque acho que isso é um pouco da novidade. Então, deixa eu compartilhar com vocês o próprio PDF da avaliação à distância 2, que ele está aqui. Só um minuto. Tá aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu vou aumentar o zoom dele aqui. Então, o que é de novo, assim, comparado com a disciplina de organização e funcionamento do SUS no que diz respeito à avaliação à distância? Eu confesso, vou ser muito sincero, eu gostei tanto do assunto que eu fui aprofundando, mexi um pouco na própria plataforma lá do PROAD e, e eu queria construir uma avaliação que seja um pouco mais, um método um pouco mais ativo, embora o que eu propus no último momento da proposta do treinamento, proposta da apresentação sobre o sistema de saúde, né, no caso da disciplina anterior, que eu conduzi junto com vocês, eu criei uma proposta de um caso para ensino. É um caso, vou dizer assim, ele é fictício, mas ele é baseado em elementos reais. Essa é uma técnica desenvolvida muito para os cursos de direito, para os cursos de gestão, que é o método de caso para, para a gente trazer a realidade a partir da contextualização do problema. Ele tem a ver com o capítulo 4 e 5, que é o diagnóstico de situações de sistemas locais e a identificação de problemas e definição de estratégia, que são os dois conteúdos, né, básicos do capítulo 4 e 5. E aí, o que eu criei? Eu criei o caso da cidade chamada Vale do Sol, eu vou navegar um pouco pelo resumo e depois fica mais fácil para vocês entenderem. Conta um caso da, da doutora Helena, que ela assumiu em janeiro de 2026 a Secretaria Municipal de Saúde, de um município de 150 mil habitantes, e, e ela está enfrentando um problema, o aumento da mortalidade infantil e das filas para consultas de exames especializados. E ela recebeu da prefeitura o desafio de apresentar em 30 dias um plano de ação tecnicamente viável e politicamente aceitável para o município resolver esse problema. Alta taxa de mortalidade e filas para exames especializados. O município apresenta fortes desigualdades territoriais, a periferia, aí apresenta o Rio Negro como um bairro, né, com falta de saneamento, alta densidade populacional, a ocupação em áreas vulneráveis, né, que amplia os riscos à saúde. Embora a atenção primária tenha cobertura nominal de 85%, há sinais de baixa capacidade de resolver esse problema, resolutividade, na coordenação desse cuidado. Então, isso tem a ver com o PROAD, né? Então, ela fez um diagnóstico preliminar e aponta problemas estruturais, como baixo equipamentos hospitalares que são quebrados, falta de pediatras nas unidades básicas de saúde na periferia, falhas no processo, e como ela espera com espera superior a 60 dias para exames pré-natais de alto risco, fluxos informais de referência, resultados críticos, a mortalidade infantil é evitável 20% acima da média nacional, então está com um problemaço, né? Então ele precisa fazer o dilema central é escolher, né? É uma pressão política para resolver isso, mas tem uma infraestrutura complicada que não se resolve do dia para a noite e ela tem que ter 30 dias para apresentar uma solução. Então,
O caso permite, então, discutir o diagnóstico situacional, usar indicadores, a definição de prioridades. De repente, a prioridade nem é tanto de infraestrutura, é muito mais de processo, né? E aí vai destrinchando o caso. Aí é um caso um pouquinho mais é, é, simples, né? Vai da introdução, vai explicando o que eu resumi ali no próprio resumo, né? O contexto, os antecedentes que foram baseados no próprio PROADS, né? Aí que entra a situação que ela diagnosticou no primeiro momento. Isso está baseado no capítulo 4, estrutura, processos e resultados, apresenta o dilema que ela está sofrendo, e aí tem as questões. Aí vocês precisam se debruçar no capítulo 4 e 5 para responder 4 questões. Analisar o território, as demandas regionais, aí tem a pergunta-chave para vocês responderem. A questão 2 tem a ver com o diagnóstico, estrutura, processo e resultado, como é que vocês alinham. A avaliação do desempenho, da capacidade de gestão do município, que a doutora Helena precisa avaliar como ela pode resolver e criar um plano de ação para solucionar essa situação, e identificar o problema central. Será que o problema central da alta taxa de mortalidade e os exames especializados tem a ver com a infraestrutura? A infraestrutura não atende? Ou ela pode ter uma solução de processo pela saúde, atenção à saúde primária, que pode resolver um pouco isso? Qual o plano de ação vocês propõem para resolver esse caso? Então, ou seja, ele não vai demandar pesquisas correlatas, criatividade, ele demanda um pouco mais de imersão a um problema, né? Para vocês apresentarem essa solução. Ok, eu vou então fazer o nosso fechamento. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí eu abro também para a gente tirar outras dúvidas, tá? Voltando aqui. Então, nosso checklist do encontro de hoje, né? Fechando nossa apresentação, acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, se organizar na leitura dos capítulos, fazer a leitura do capítulo 1 e 2 dentro dessa semana, né, que abriu no dia 29 oficialmente, e aí tem os prazos até a primeira atividade à distância 1, também ir preparando para a avaliação à distância 2. Ok? Com isso, eu encerro a minha apresentação, vou parar de gravar, e aí a gente também tira dúvidas para os colegas que estão aqui presentes. Tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui. Para não ficar também um vídeo muito extenso, né? Está dando exatamente 53 minutos, né?